Olá, está no ar mais um Direto da Redação, nesta quarta-feira. Mais um fato lamentável, esse próximo aqui do ABC. Suzano passou hoje por momentos difíceis. 2 jovens entraram na escola, em uma escola de Suzano, e mataram 8 alunos e 2 colaboradores, 2 profissionais que atuavam na escola. A polícia averigua o que aconteceu, ainda é tudo prematuro para dizer, é só especulação, mas o fato que 8 mortos, 10 mortos, e 8 deles crianças. Então, infelizmente, abrimos o noticiário aqui com mais um fato lamentável aqui no Brasil, mais específico, próximo do ABC, aqui Suzano, uma cidade vizinha aqui da região do ABC, mas a nossa entrevista de hoje não é sobre isso. Nossa entrevista de hoje é com o vereador de São Caetano, César Oliva, do PR, para falarmos sobre os problemas da cidade e sobre as contas do prefeito José Auríquio Júnior, do PSDB aqui da cidade, que foi aprovada ontem na Câmara da cidade. César, obrigado pela visita, pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade novamente de poder falar um pouquinho do cenário político da cidade. Então, por praticamente unanimidade, né? 15 votos a favor, 4 contra, e as contas do prefeito Auríquio foram aprovadas. O que mudou de 2012 para 2019 para que essas contas fossem aprovadas? Na verdade, com relação aos pareceres, né, foram 3 pareceres ao todo, todos desfavoráveis. Então, basicamente, tudo aquilo que o Tribunal de Contas tinha estudado e apontado praticamente se manteve com os pareceres desfavoráveis, né? Agora, o que muda da última votação, da última gestão para essa, eu acho que é a questão política. Infelizmente, fizeram dessa votação, ao meu ver, uma votação política. E no meu entendimento, é uma votação técnica, porque nós estamos recebendo um parecer técnico, de técnicos, né, do Tribunal de Contas, com vasta documentação, e eu acho que era uma votação que tinha que ser olhada por esse lado. Mas, infelizmente, foi decidido pela maioria uma análise política, e a base hoje é a maioria na Câmara, então realmente as contas foram aprovadas. Contas essas que contas de 2012, rejeitadas em 2015 pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e agora aprovadas. No caso de um revés, César, o que isso implicaria na gestão municipal caso tivesse havido um revés, tivesse sido rejeitada novamente, inclusive pela Casa de Leis? O prefeito ficaria inelegível. O prefeito ficaria inelegível, ele não poderia se candidatar novamente. Mas ele cumpriria esse mandato? Cumpriria o mandato e ficaria inelegível para a próxima. Caberia recursos, claro? Na verdade, da decisão da Câmara, não. Não. Porque a Câmara é soberana para aprovar ou rejeitar as contas do prefeito. Então, infelizmente foi 15-4, fiz a minha parte, entendo como a minha parte cumprida. Eu acho que eu entreguei aquilo que os meus eleitores, que a população gostaria que os vereadores fizessem. Não acho que dentro da análise que eu fiz teve algum tipo de dolo do prefeito na época, mas realmente talvez ele estava muito mal assessorado, porque foi feito um descontrole ali das contas muito grande. E eu tenho certeza que se ele tivesse ciência do que estava sendo feito ali dentro da Secretaria da Fazenda, ele teria feito diferente, porque não é possível uma pessoa com tanta experiência ter uma conta com tantos problemas que aconteceu, principalmente com a Secretaria da Fazenda naquela época. Ontem, na votação da Câmara, o professor Jander Lira, do PP, o Chico Bento, do PP, o César Oliva, do PR, e o Biratã Figueiredo, do PR, foram os 4 votos contrário à aprovação das contas, e os outros 15 votos a favor. Entre eles, o Tite, que é o líder do governo, né, do PPS, Isso. E que disse que a oposição só queria antecipar as eleições de 2020. Dá para aceitar essa alegação? Não, eu acho que é subjulgar um pouco a inteligência do munícipe, né? Eu acho que você não pode falar um negócio desse. Porque, na verdade, a gente estava votando uma coisa muito importante para a cidade, é o ápice do poder fiscalizatório do Legislativo, dos vereadores, que é o julgamento, a aprovação ou a rejeição das contas do Poder Executivo.
A última coisa que a gente estava fazendo ali era política. Na verdade, quem fez política e voto político foram eles. Nós estávamos realmente fazendo uma defesa, e toda a população que estava lá queria o direito deles, que é de protestar, de pedir, de pressionar, de tentar fazer os vereadores mudarem de ideia. A última coisa que o povo foi lá para fazer é política. Então, o Jander havia pedido, inclusive, na sessão, vistas, né? Vistas é o pedido de uma paralisação do que estava acontecendo, da aprovação, para uma análise mais adequada, mais profunda, para saber que rumo tomar. Inclusive, essas vistas foram rejeitadas, né? Sim, até porque a gente entende que com a calamidade que a gente teve na cidade, eu acho que o único tema que a gente poderia ter discutido e debatido na sessão seria o problema das enchentes. E como ajudar e como pressionar o poder público para se movimentar com rapidez para resolver os problemas que as enchentes causaram. Então, nós da oposição entendemos que não era o momento, que a gente podia pedir vistas e postergar aquela discussão. Mas, como sempre, nós somos votos vencidos lá dentro da Câmara Municipal. E como fica a situação hoje? As contas aprovadas, oposição permanece, oposição, situação. Como é que fica a tocar hoje os projetos dentro da casa nesse formato, com tudo isso que tem acontecido? Não, politicamente tudo se mantém, né? Tudo se mantém. Eu não posso falar sobre o posicionamento dos meus colegas, mas creio que pelo menos a oposição vai continuar sendo feita. E aqueles que clamam por melhoras na cidade, por problemas solucionados, por mais responsabilidade, e querem ver as coisas melhorar, querem enxergar São Caetano do Sul novamente como referência. E nós estamos perdendo isso, viu, Celso? São Caetano realmente já foi referência, nós fomos realmente uma cidade de ponta, e nós estamos cada vez mais perdendo espaço no ranking, e cada vez mais voltando a ser uma cidade comum. Nós temos potencial e nós temos tudo para fazer a cidade voar. Nós tínhamos que ser referência em tudo aqui. Em educação, em saúde, em segurança. E assim, realmente, quando a gente faz uma análise comparativa, nós ainda estamos bem. Mas quando a gente olha para dentro de casa e a quantidade de dinheiro que a cidade tem, uma cidade de 15 km², sem déficit habitacional, com 100% de água, 100% de esgoto, totalmente construída, ela precisa de gestão. É só gestão. E esse ano nós entramos num ano de orçamento recorde. É o ano que a cidade vai ter mais dinheiro na sua história, 1 bilhão e 500 milhões de reais, um pouco mais que isso, de orçamento previsto. Para 2019. Para 2019 agora. E eu acho que no dia a dia a população não está vendo exatamente o retorno do que deveria ser. Nós temos ainda problemas sérios na saúde, nós temos problemas sérios na educação, problemas seríssimos com a zeladoria da cidade. A Avenida Goiás está bonita. A Avenida Goiás está bonita, né? O pessoal que sai para trabalhar e volta e passa ali, de repente pode ter a falsa impressão que a zeladoria da cidade está indo muito bem. E na verdade a gente sabe que isso é só para inglês ver, né? Quando a gente entra nas escolas, quando a gente entra nos postos de saúde, a gente vê que o cuidado com o patrimônio público está horrível. Principalmente depois dessas chuvas, dessas ventanias que nós tivemos, a situação está calamitosa. É escola fechada, a criança joga para lá, joga para cá, o BS chovendo dentro. Realmente a situação está bem complicada. A zeladoria, para mim, é o ponto fraco dessa gestão. Ô, César, dá para a gente falar que tudo esse resultado que você acabou de falar, do que hoje São Caetano, a gente sabe que São Caetano, como você disse, se a gente for fazer um comparativo com fora, São Caetano é ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Não tem o que falar. Cidade exemplar, exímia em oferecer qualidade nos serviços. Só que nós olharmos para o nosso quintal, quando olhamos para o nosso próprio umbigo, vimos que a cidade acabou perdendo, sim, nesses anos, em qualidade em muitos setores. Você falou educação, você falou segurança, e acrescenta mobilidade, esporte. O esporte na cidade está acabado, está destruído. Eu não sei o que aconteceu, os clubes, as piscinas, tudo
Tá assim, tudo que foi construído ano após ano na nossa cidade, a referência que nós tínhamos no esporte hoje está acabada. Sem dizer que São Caetano era um celeiro, não só de atletas do futebol, quando São Caetano despontou, inclusive, como participou da Libertadores, chegou ao topo do Campeonato Brasileiro, na época a Copa João Avelange. Hoje, São Caetano não tem mais um celeiro de atletas de esportes de alto rendimento. Não tem. E pior que isso, a gente tinha ali o centro de treinamento, ali na Guido Aliberti com a Estrada das Lágrimas. São José. Foi investido ali, se não me engano, 8 milhões pela empresa que cuidava daquele espaço. É um espaço que foi criado para ser um centro de treinamento para atletas. O pessoal do Brasil inteiro vinha treinar aqui e levavam o nome de São Caetano para o resto do Brasil e para o resto do mundo nas competições. A empresa ela abriu mão da zeladoria do local e a Secretaria do Esporte, ao invés de buscar verba, um convênio com o Estado, alguma solução para aquilo, resolveu desmontar, vão dar um tapa lá, uma reforma e vão utilizar aquele espaço para outras modalidades. É como você usar uma padaria para instalar uma farmácia. Aquilo foi feito para aquilo, né? Então dá muita dó de ver a gente perder o alto rendimento aqui de São Caetano do Sul por causa de trâmites políticos. Porque eu mesmo, junto com o vereador Biratã Figueiredo, nós fomos até a Secretaria de Esporte do governo, falamos lá com o pessoal de São Paulo, e eles tinham sim caminho. Caso tivessem esportes do Estado. Isso, eles teriam feito sim um convênio com São Caetano do Sul, porque também era interesse do Estado, para se manter aquilo em pleno funcionamento. Mas infelizmente são as decisões que as pessoas, dos políticos que as pessoas elegeram, que estão tomando lá à frente das secretarias, né? Então, sobre o São José, que tinha um apoio da BMF, ele sofreu também com os alagamentos, enchentes. Esse papo que a gente vai bater agora esse bate-papo que a gente vai ter agora no segundo bloco, a gente vai para um breve break comercial e já volta rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o Direto da Redação. Nosso convidado é o vereador César Oliva, parlamentar aqui de São Caetano, do PR. Já falamos no primeiro bloco sobre as contas do prefeito José Auríquio Júnior, que foram aprovadas
ontem na Câmara Municipal, as contas de 2012, que teve parecer rejeitado pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, em 2015, e agora voltou à Câmara Municipal e ontem foi aprovada, e as contas foram aprovadas. Nesse segundo bloco vamos falar sobre as enchentes, César. O que a cidade, o que a região precisa para sair desse atoleiro que são as enchentes? Não é pontual, não é hoje, não é o verão de 2019. Foi um caso isolado, as chuvas que aconteceram de domingo para segunda, na madrugada de segunda, nunca aconteceram antes, acontece uma em cada 100 anos. Ok, não é previsto, mas e todo o cronograma, todo o projeto que se faz para evitar enchentes e alagamentos não sai do papel? Eu sou da opinião que colocar a culpa no índice pluviométrico, na chuva, na natureza, é a pior sacanagem, desculpem a palavra. É simplista? É um absurdo você apenas jogar a culpa no evento natural. A bem da verdade, São Caetano não tem política pública para combate de enchente. É óbvio que os rios intermunicipais é responsabilidade do Estado. A gente sabe que o Estado tem a obrigação maior de zelar por isso. Nesse caso a gente está falando do Tamanduateí, que corta a Avenida do Estado. Isso. O outro é o Ribeirão dos Meninos, que corta São Caetano por completo. Só que a gente não percebe, não vê movimentação dos gestores do Poder Executivo, dos prefeitos, em se reunir e ir lá cobrar. Agora, hoje acho que teve agenda com o Dória. Aí estava lá, todos os prefeitos, bonitinho lá, sentadinho, né? Depois que morreu um monte de gente afogada, depois todo mundo perdeu tudo, estava lá, bonitinho. Será que a gente vai ter que continuar vendo isso? Ações só pós-catástrofe? Foi uma calamidade. Foi a pior enchente da história de São Caetano. É verdade. A pior enchente. Onde o nível que a água chegou, o estrago que fez e a velocidade que a água subiu foi muito grande. Então, realmente, tem muita gente aí num estado deplorável, que perdeu tudo mesmo, todos os bens. E o pior de tudo é que, junto com a enchente, vai a dignidade, né, das pessoas. Porque você vai... eu passei a madrugada na rua, logo depois da enchente. Depois, no outro dia, estou indo todos os dias para lá tentar ajudar de alguma forma. A situação é terrível. E aí aqui fica a crítica também ao SAESA, que é a nossa autarquia responsável pela limpeza pública hoje, que também tem lá uma verba absurda lá dentro, orçamento gigantesco, mas que não conseguiu limpar aquilo do jeito que deveria. Você imagina a seguinte situação: as pessoas têm a enchente vem, a água baixa, fica aquele barro, mas barro assim, de 20 centímetros de barro na rua, os móveis, tudo, o lixo que a enchente traz, todo ali, rato passando por tudo que é lado, comida estragada, tudo ali na porta da casa das pessoas, e não tem caminhão que foi lá, em 24 horas pelo menos, foi lá retirar o caminhão catatreco e o caminhão pipa de água reutilizável para lavar a rua. Né? Ontem até passou num outro canal da grande mídia aí, os moradores botaram fogo lá nas coisas, fecharam a Heloísa Pamplona, lá no bairro Fundação, porque não aguenta. Então, assim, já não basta você não ter uma política, nós não temos plano de contingenciamento de enchente. A última gestão tinha. Nós não temos um plano de contingenciamento. O que o plano de contingenciamento de enchente faz, Celso? Nós temos tecnologia para saber quando vai chover. Todo mundo sabe, tem tecnologia. Então você tem que ter uma inteligência por trás disso daí. Para quê? Vai encher, vai chover muito, a CEMOB já vai, fecha os pontos de maior risco. Passa a Defesa Civil com a sirene, avisando as pessoas que provavelmente vai ocorrer ali uma enchente. Entendeu? Então tem uma série de coisas que podem ser feitas, mobiliza a GCM. Tem uma série de coisas que você faz de forma preventiva. E não é feito. Então a gente fica aqui, é tragédia anunciada, e vai ser de novo, vai acontecer de novo. Né? Então eu acho que falta um pouco de responsabilidade para tratar e encarar o tema de frente. Porque a parte política da coisa é o seguinte, a obra de enchente é muito cara. As obras hídricas em si são muito caras. E são para médio e longo prazo.
Então o gestor, o administrador de verba pública, prefere fazer uma escolinha, que aí vai fazer um marketing político gigantesco em cima daquilo, mas não vai encarar de frente o problema da enchente. Então, assim, são gestões, pós-gestões irresponsáveis, que não olham para os problemas que a cidade realmente precisa, e agora vai lá fazer agenda com o Dória, todo mundo bonitinho lá, depois que acontece a catástrofe. A minha crítica agora, não só a crítica do César, eu acho pertinente, mas a minha crítica vai para a população. População essa mal educada, que se você olhar o que é de lixo que vem na enxurrada, é garrafa PET, é bola, é sofá, é carcaça de carro. Então, assim, a educação da população também não contribui. Então, assim, a população, não adianta reclamar depois que o estrago está feito. A sua parte também é ajudar a prevenir esse tipo de enchente. Ah, mas como é que eu vou fazer? Cara, não joga lixo na rua, não joga PET, a bituca de cigarro que você joga na rua, o papel que você joga na rua, os chicletes que você joga na rua, o armário que você descarta de forma irregular, o entulho que você vai jogar numa área onde não pode ser jogado. Então tudo isso contribui para que a calamidade ainda seja maior. Não estou eximindo a responsabilidade do poder público de forma alguma. Sim, ele tem responsabilidade sobre isso. Falávamos aqui na segunda-feira, no dia que houve o acontecimento, o Wilson e eu apresentamos um noticiário extraordinário e falávamos do piscinão do Jabuticabal. Nós não estamos aqui para apontar culpados. Aqui não é a culpa é dele, nós queremos a solução. O espaço existe, o projeto está no papel. Ele só precisa sair e ser colocado em prática. Exatamente. Então, assim, é orçado em 4 bilhões, em 12 bilhões, tá bom, o valor é alto. Só que, como o César disse, os cofres públicos têm esse dinheiro. É só gerir com responsabilidade. Eu tenho certeza que esse piscinão Jabuticabal, as casas já teriam sido desapropriadas, as pessoas já teriam se realocado nas suas outras próprias casas, e o piscinão já teria sido realizado, e hoje talvez sofreríamos com enchente, mas não com esse impacto que teve. Estou falando besteira, César? Não. Você não falou, concordo 100% com você. Inclusive, por exemplo, a questão do lixo, atrelada à falta, por exemplo, de boca de lobo, de bueiros, né, lá na fundação, que, por exemplo, a Heloísa Pamplona tem duas bocas de lobo. As ruas, todas paralelas, tem uma em cada ponta. Imagina, você jogou um pouquinho de lixo na rua, entupiu, acabou. Choveu, lascou. Vira piscina. Então, tem a parte da população, tem a parte do lixo, que é um problema mundial que a gente tem que também viu o problema do lixo, temos que começar a encarar de forma responsável, pela gestão pública. E tem a parte do poder público também de fazer sua parte, né? E aqui vai também uma outra dica. Uma catástrofe dessa, Celso, tem que ter uma mobilização de 100% do poder público. Tem que pegar todo mundo e ir para a rua ajudar. Todo mundo. Sabe, terceirizada. Pega todo mundo e manda para ajudar o povo que precisa. Afinal de contas, o que paga o salário deles é o dinheiro que sai do cofre Exatamente. Tem que ter uma mobilização exemplar. Ah, tem pouco caminhão, não sei o quê. Bicho, pega o Saesa, aluga caminhão, mete caminhão lá para limpar o povo, a rua do povo lá. O que não dá é para você ter uma enchente, perder tudo e ficar 2 dias com barro e com lixo na frente da sua casa. Então tem que ter uma mobilização. Aí o povo vai lá, a assistência social vai lá, um dia depois, dá uma meia dúzia de cesta básica. Os caras perderam o fogão, Celso. Geladeira. Perderam fogão, perderam geladeira. Você tem que levar de forma imediata marmitex, lanche para o povo de lá. Então assim, você vê que o pessoal precisa ainda... as principais necessidades e as básicas de sobrevivência. Isso, sair um pouco de gabinete, ir para a rua mesmo, ver o que o povo precisa. Colchão, os colchões lá que o poder público comprou, está chegando hoje. Hoje está chegando. Só que todos esses dias aqui para trás, um monte de senhora, de senhor que eu sei, dormindo no estrado da cama. Então assim, tem que ser assim, agilizar. Não pode ter, é para ontem. Né? Porque já basta o prejuízo e ainda você não tem uma mobilização adequada, kit de limpeza, porque a primeira coisa que
que a pessoa que teve uma enchente em casa precisa é limpar a casa. Higienizar. Higienizar. Elas não querem nem comer primeiro, é higienizar, é limpar, tirar aquilo de dentro de casa. Então você não vê, não tem kit de limpeza, não tem mão de obra para ajudar a lavar. Então precisa sim ter um plano de contingenciamento, precisa ter ajuda, precisa meter gente na rua para ajudar, porque nessa moleza não dá. Maravilha. César, obrigado pela entrevista. Espero aí que vocês consigam aí no decorrer de 2019 fazer a cidade aí respirar melhor. Tomara. E sair desse sufoco, pelo menos nesse momento aí das enchentes. Tá certo. A você que acompanhou direto da redação, fica a dica. Ajuda também, seja mais educado, não joga lixo aonde não deve, joga o lixo no lugar certo. A você que pode ajudar, contribua. Aquelas pessoas que estão precisando, contribua, faça a sua parte, seja com mantimentos, seja com mão de obra, seja com a participação, até com o ombro amigo, ouvir de repente o que a pessoa tem para falar, isso vai ajudar muito, isso pode ter certeza. E você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência e até o próximo programa. Tchau.